Vamos para mais um vídeo nessa tranqueirita de canal. Espero que esteja tudo na paz aí com você, tá? Como sempre, na sua tela tá o último vídeo que eu postei aqui no canal, avisando aí, caso não tenha aparecido para você, não tenha notificado. Então tô colocando aí para você ficar esperto ou esperta para você ver esse vídeo depois que acabar esse vídeo aqui. É o seguinte, antes desse assunto de hoje, eu tenho um negócio importante para falar aqui que pode salvar a sua vida, tá? Sem dúvidas isso. Eu tô há meses para falar sobre isso aqui, mas não falei ainda, vou falar agora. Meses atrás, uma mulher que era da igreja da minha mãe, infelizmente ela perdeu a vida no dia do aniversário dela. Eu conhecia, cresci na igreja, na mesma igreja, estudei com a irmã dela, muito gente boa, e com ela mesmo a gente só se cumprimentava de oi e tal, nunca paramos para conversar. Eu cresci naquela igreja, mas ela era mais velha que eu era de grupos diferentes, mas enfim. Ela estava indo para o trabalho num sábado, no dia do aniversário dela, foi dirigindo, se não me engano, a distância mais ou menos uns 20 minutos do trabalho, não é muito longe, tá? Isso foi até matéria no G1, eu não vou divulgar nome aqui porque não vejo necessidade de fazer isso. O que aconteceu foi o seguinte, na Dutra, ela acabou batendo na traseira de uma van, ela não conseguiu frear a tempo, não sei o que aconteceu. E se você ver as fotos, a parte de trás da van afundou embaixo ali, porque a frente do carro acabou acertando ali embaixo, mas não afetou muita coisa. Se você vê o carro, o para-choque destruído, o capô destruído, mas dentro do carro tudo normal, para trás do carro normal. Pelas fotos, parece que foi uma batida comum, tá? Danificou o carro, mas as pessoas devem estar bem se você olhar aquela foto, você deve imaginar isso. Mas segundo a PRF, ela estava sem cinto e com aquela batida ali, ela bateu no volante, amassou o volante todo e bateu com a cabeça no para-brisa, tá? Rachou o para-brisa ali. Não foi jogada para fora do carro não, tá? Ela segurou o freio ali, mas o impacto foi o suficiente para jogar o corpo dela para frente e bateu com a cabeça e o corpo no volante e a cabeça no para-brisa. E foi socorrida, mas infelizmente não resistiu. Depois disso aí, eu passei a usar cinto até para ir no mercadinho mais perto de casa. O que eu tô falando pode não ter a ver com o assunto de hoje, mas como eu não vou fazer um vídeo só sobre isso, eu acho que vale a pena aqui, que pode salvar a sua vida isso, tá? A gente sabe da importância do cinto, mas às vezes a gente pensa assim, não, vou ali rapidinho, pô. Não, rapidinho na rua de trás. Mas qualquer batidinha já é o suficiente para você ser jogado para frente com força, tá? E o impacto na cabeça pode tirar a sua vida ou te deixar acamado pro resto da vida, tá? Então use o cinto, não deixe o carona ficar sem cinto, coloque isso como prática, tá? Não deixe o carona ficar sem cinto, muito menos seus filhos numa cadeirinha ou atrás, não importa, tem que estar de cinto. Isso pode estar sendo um aviso aí para te salvar, tá? Agora vamos pro vídeo de hoje. Essa semana eu fiz um vídeo aí falando do cantor Marilyn Manson, né? Que por muitas vezes ele queimou a Bíblia. Ele pertencia à igreja de Satã e tudo mais. O cara sempre foi muito bizarro. E ultimamente ele tem participado de cultos, parece que ele está se convertendo ao cristianismo, segundo algumas matérias em portais americanos. E nesse vídeo que eu fiz, eu falei lá sobre como Deus vê as pessoas, né? Que o olhar de Deus é diferente do olhar das outras pessoas para nós, né? Enquanto ele queimava a Bíblia, obviamente tinha um monte de gente, um monte de crentes pedindo que Deus rachasse ele no meio com um raio. Mas o tempo passou e Cristo ainda assim estendeu as mãos para ele numa fase péssima da vida dele, onde poderia deixar o cachorro, chutar o cachorro morto. Mas enfim, e uma pessoa comentou o seguinte nesse vídeo lá, escreveu mais ou menos assim, ó, não se engane, uma hora vai pagar. Deus é amor, mas também é justiça. Você não viu o que fizeram no carnaval de 2020? E o que aconteceu depois disso? Tomem cuidado, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Escreveram isso, mas mais ou menos isso. O que essa pessoa estava se referindo ali, tenho certeza, não foi a primeira vez que eu ouvi isso, tá? Ela estava se referindo àquela escola de samba que colocou uma figura do diabo e a figura de Jesus no desfile. Eu sei que você lembra disso, tá? O diabo ali castigava Jesus e vencia e tudo mais. Muita gente compartilhou, foram milhões de compartilhamentos, várias pessoas compartilharam e tal. Muitos compartilhamentos disso em 2021. E as pessoas postavam uma montagem, né, a foto em cima e embaixo, com o diabo vencendo Jesus em cima e com 2020. E embaixo colocava o sambódromo vazio, né? E escrito assim, Deus está mostrando quem realmente foi o derrotado e tal. Um monte de gente compartilhava. Como se o vírus fosse uma vingança de Deus contra o carnaval por causa daquela
representação com o diabo vencendo Jesus lá, tá? Isso, inclusive, no dia 16 de fevereiro de 2021, foi postado no programa do Siqueira e ele falou a mesma coisa. Eu vou embaçar aqui para ele não derrubar o meu vídeo, mas vou colocar para você ver aqui e vou dar continuidade, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Isso ele postou no canal, sem contar que passou no programa. O que ele coloca no canal é aquilo que passou na programação e depois posta lá. Então, muito mais pessoas viram do que aquelas que viram na internet. Mas escuta aí. Vocês formaram ontem que eu não sabia, minha família é toda de cientistas. Agora esqueceram de uma coisa. Por que o mundo está assim, Siqueira? Você tem uma resposta? Eu digo, na lata. Mostra aqui. Na lata. Vocês lembram disso aqui, senhoras e senhores? Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval do Rio de Janeiro. Essa é a imagem. Essa é a imagem que eu quero que fique gravado na cabeça de vocês. São imagens da internet. E isso aí sendo aplaudido, viu? Fotografado e transmitido pela maior emissora de televisão da América Latina. Isso em vibrações. Sensacional a fantasia. Parabéns à escola. Quem fez foi muito lindo. Jesus apanhando do diabo, sendo sacrificado. Olha só, o diabo venceu a luta. Olha que legal. E daqui a pouco aparece um menino da favela, cheio de bala. O nome desse vídeo é Carnaval, Isso é Castigo. 2 milhões de visualizações, 88 mil likes e comentários do tipo: de Deus não se zomba, isso é bíblico. Vamos para os fatos agora. Você aguenta a verdade? Seu coraçãozinho aguenta? Vamos para fatos então, tá? Eu sei que você é inteligente, então você vai usar a cabeça junto comigo agora. Vamos lá, vem comigo. Primeiro que isso foi em São Paulo, né? Foi desfile da Gaviões em 2019, não no Rio. Mas isso é bobagem, tá? Outra coisa, no fim, um anjo vence o diabo. Então, o cão não triunfa ali. Tá? A parte onde o diabo tá ali castigando Jesus, arrastando ele e tal, pode representar muito bem todo o ódio descarregado pelo cão aí, nos momentos que antecederam aí a crucificação. Se você não viu Paixão de Cristo, veja a Paixão de Cristo. Aquele filme não é exagero aqui, não é exagero, tá? Pode estar suavizando, mas exagero não é. Se você não viu, veja, para você saber o que os soldados fizeram com Cristo. Pesado, tá? E no fim, a morte de cruz, que naquele tempo só os piores criminosos eram colocados lá, e a cruz era um símbolo máximo de vergonha, e os criminosos eram colocados pendurados sem roupa, tá? Imagina ali a vergonha, a exposição. Então pode ter certeza que foi um momento onde o diabo dedicou todo o seu ódio através daqueles soldados lá em cima de Jesus, tá? E por um momento o diabo pensou ter vencido aquela batalha lá, mas Cristo ressuscitou e o plano foi concluído. Enfim, você já sabe da história, né? Então daria muito bem para fazer uma representação daquele momento da cruz de Jesus ali, com o diabo batendo e arrastando e humilhando, achando que venceu a batalha, mas não venceu. Mas vamos supor que aquela escola ali tenha mesmo só feito aquilo para mostrar Jesus perdendo pro diabo. Vamos supor que esse seja o real sentido. Vamos supor que fizeram mesmo para envergonhar Jesus. Talvez seja, não tô na cabeça do idealizador, tá? Talvez seja, mas vamos supor que seja. E agora eu te pergunto, você acha que Deus mandou então uma praga em todo mundo, em todo o planeta, tirou as vidas aí de mais de 5 milhões e 500 mil pessoas no globo por causa da apresentação da Gaviões em São Paulo? É sério mesmo? Tem mais, comércios fecharam, empresários quebraram, famílias se desfizeram por problemas financeiros, tudo isso consequência do vírus em todo o mundo. Então ele mandou por causa da Gaviões da Fiel em São Paulo. Você acha que Deus tem 12 anos de idade? Você acha que ele é sensívelzinho desse jeito mesmo? Eu acabei de falar aqui da cruz, né? Mesmo depois de tudo que os soldados fizeram com Jesus, veja a Paixão de Cristo, tá? E todas as acusações das pessoas ali revoltadas com Jesus, ele sem forças lá diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A visão é outra, tá? Deus no Antigo Testamento ali, por muitas vezes, mostrou sua fúria, mostrou mesmo. Castigou aqueles povos que os desafiavam, pessoas que os desafiaram ali. Nem os hebreus escaparam disso, nem os hebreus escaparam. Não escaparam no deserto, não escaparam da escravidão no Egito.
Então sim, Deus pode mostrar sua justiça quando acha que deve, mas você pode ter certeza que ele é justo, tá? E castigar o mundo inteiro por causa de um desfile de escola, não tem justiça alguma nisso. Tem que ser, desculpa aí, mas tem que ser burro ou infantil para pensar desse jeito, tá? E mesmo se tratando de Deus pesar a mão sobre alguns, aí eu vou te fazer uma pergunta, reflete comigo aí. E os soldados alemães, os nazis, que cometeram todo tipo de barbaridade aí, fugiram, tá? E viveram até a velhice em outros países como se nada tivesse acontecido, como se a justiça não existisse para eles, tá? Muitos soldados conseguiram fugir, muitos oficiais conseguiram fugir. Aí eu te pergunto, então para esses não pesa a ira divina? Eu acho que é muito pior, tá? Alguém que tira a vida de milhões de pessoas do que um desfile de escola de samba. Então pensa comigo. Então Deus manda uma praga em todo mundo por causa de um desfile, mas ele não pune muitos soldados que acabaram com milhões de vidas inocentes? Tá estranho esse negócio, tá? Aí você pergunta, tá, beleza, então qual que é a resposta desse negócio aí? Essa semana aí encontraram um fóssil que chamaram aí de dragão do mar. Você viu esse negócio? Com milhões de anos, né? O osso inteirinho, grandão e tal. É um animal pré-histórico. Por que eu tô falando desse animal pré-histórico? Porque o tempo voa e a vida é um sopro. Milhões de anos de um fóssil já se passaram. 100 anos é nada, amigão. 80, 90, 60, 30, nada. Muitas gerações já se foram e estão aguardando o juízo, tá? Incluindo os soldados que morreram sem serem pegos pela justiça dos homens. O juízo vai vir para eles também. Então, concluindo, Deus não precisa eliminar 5 milhões de pessoas por causa de um carnaval, porque 100 anos são nada, tá? Só esperar o ciclo de vida dessas pessoas. No fim, cada um vai colher aquilo que plantou. Não precisa... Você tá entendendo? Então o que é o vírus? O vírus ou é a maldade humana ou é a estupidez. É um dos dois. Uma das duas coisas explica isso. E toma cuidado, você que pede a justiça, não, a justiça de Deus, cara, você toma muito cuidado, tá? Ore para Deus aí para essa mesma justiça não vir sobre você, porque a gente falha pra caramba, tá? A gente erra muito. Então, às vezes, você pede muita justiça no pecado dos outros e esquece de olhar os seus. Gente que difama, gente que calunia, gente que dá falso testemunho, gente que mente, gente que faz todo tipo de barbaridade, mas ela finge que não tá fazendo nada. E ela pede justiça pros outros. Ela fala assim, nossa, olha que absurdo. Ele queimou a Bíblia. Tá, queimar a Bíblia é um absurdo mesmo. Mas e as vezes que você queima a Bíblia sem tacar fogo nela, né? Você queima tudo aquilo que é ordenado a fazer, você queima com as suas atitudes, né? Quantas vezes você, que se diz o santão, envergonha a Cristo? Então você tem que tomar cuidado quando você pede justiça sobre os outros, tá? Muito cuidado, porque essa justiça pode vir sobre você também. Então esse é o vídeo de hoje. Se você escreve aí o que você acha sobre isso tudo nos comentários, dá sua opinião aí, eu quero saber o que é. E não esquece de compartilhar também, se você puder. Compartilha esse vídeo aí. Até a próxima, aquele abraço, valeu!